Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto bem interessante que é possível aumentar a testosterona usando apenas um comprimido ao dia? Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. Bem, se for só para responder sim ou não, a resposta é sim, é possível isso. É possível aumentar a testosterona com apenas a utilização de um comprimido ao dia. Agora a gente precisa entender em que situações a gente pode fazer isso e se é válido substituir a testosterona, seja injetável, ou gel, ou implante, por um comprimido ao dia. Primeiro a gente precisa entender o que é hipogonadismo. Hipogonadismo é um conjunto de sinais e sintomas no qual estão presentes baixo libido, disfunção erétil, impotência sexual, ganho de peso, ganho de gordura abdominal, indisposição, fadiga, fraqueza, dificuldade de concentração. Todos esses sintomas associados a um baixo nível de testosterona. Eu falo esse baixo nível, 250, 300 nanogramas por decilitro, você pode dar o diagnóstico de hipogonadismo para esse paciente. E a gente percebe que esse declínio da testosterona ele começa na terceira, na quarta década de vida. Geralmente a testosterona ela diminui 1% da testosterona total a cada ano que se passa e a testosterona livre ela cai mais ou menos 2% ao ano a cada ano que se passa. E a testosterona livre caindo vai se convertendo mais em aquela testosterona ligada ao SHBG. Então é interessante, é recomendável para esses pacientes que têm esses sintomas de baixa testosterona, fazer a dosagem da testosterona, principalmente bem cedo e em jejum, fazer pelo menos 2 coletas em dias diferentes, para que você consiga chegar a esse diagnóstico. A terapia de reposição de testosterona ela pode ser feita com o uso de testosteronas injetáveis. A gente vai ter aí no mercado um desilato de testosterona que é representado aí pelo Nebido, pelo Ormus. Eles têm uma meia-vida maior devido ao tamanho do éster de testosterona. Geralmente você faz uma aplicação a cada 10 a 12 semanas, ou seja, 2 meses e meio a 3 meses. Temos também o cipionato de testosterona, que é o Deposteron, que você faz uma aplicação a cada 15 a 21 dias. E o éster é um pouco menor, por isso que o número de aplicações são mais curtos. Também tínhamos no mercado o Durateston. O Durateston é um conjunto, é um mix de ésteres de testosterona ligado à testosterona e propionato, decanoato, são vários ésteres que têm uma meia-vida mais ou menos próximo ao cipionato de testosterona. O grande desvantagem desses ésteres que são um pouco menores é que eles dão picos suprafisiológicos de testosterona. Então, a maior conversão para DHT e esse paciente pode ter efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais são oleosidade da pele, queda de cabelo, aparecimento de pelos em outras partes do corpo, acne, além de ser mais fácil uma conversão da testosterona também no estradiol, que é o hormônio feminino. E isso pode propiciar uma ginecomastia. Mas tudo isso está associado ao excesso de testosterona que você vai usar nesse paciente. Se você manter aí pelo menos um nível de 200 mg por semana para esse paciente, as chances de colaterais são bem menores, mas isso pode mudar de indivíduo para indivíduo. Esses pacientes também que fazem uso de testosteronas injetáveis, eles precisam de um acompanhamento com doses do hematócrito, HbHT, precisa ver o perfil lipídico desse paciente, fazer um acompanhamento do volume testicular, sendo por exame físico, sendo por ultrassom, precisa fazer também um acompanhamento prostático com PSA, ultrassom de próstata e toque retal. Em relação àqueles pacientes mais jovens que têm idade fértil e não têm prole constituída, fica difícil você fazer uma reposição de testosterona, né? Principalmente porque você sabe que a testosterona exógena ela vai ter um maior risco de atrofiar o testículo, levar ele à infertilidade, principalmente se ele fazer uso de testosterona por longos períodos. Nesses pacientes jovens, o indicado seria a utilização de moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, que nada mais é do que o citrato de clomifeno, o Indux ou Clomid, como alguns conhecem. Ele tem como objetivo se ligar aos receptores de estrogênio que são localizados no hipotálamo e na hipófise, aqui na base do crânio, e eles mimetizam uma situação como se o organismo tivesse com baixa testosterona. Nessa situação em que ele está com baixa testosterona, ele vai começar a liberar mais FSH e LH para o corpo. O FSH vai estimular o testículo pelas células de Sertoli a produzir mais espermatozoides e o LH vai estimular no testículo as células de Leydig, que vai produzir
mais testosterona. Através desse medicamento, a gente consegue atingir níveis fisiológicos adequados de testosterona, acima, mais ou menos no limite superior de normalidade, só com o uso dessa medicação, e você percebe que a resposta é melhor, principalmente naqueles indivíduos que são mais jovens e tem um volume testicular maior. Ele não vai alterar a fertilidade, como você fazer a aplicação de testosterona exógena, tanto por gel, como implante ou como injetável. Ele não vai precisar de terapia pós-ciclo, né? Você vai usar a medicação, os níveis de testosterona, eles tendem a se manter alto com o uso da medicação, mas podem voltar ao que era antes, quando você interrompe o uso do citrato de clomifeno, e não vai precisar de TPC. Ele não deve ser usado aí como tratamento de escolha para homens mais velhos que têm prole constituída. Em homens mais velhos nessa situação, o ideal é fazer uma reposição de testosterona mesmo, porque você sabe que ele já tem uma produção baixa, então necessariamente ele não vai precisar do testículo. Se ele atrofiar um pouco e tal, e ele já não tem mais os desejos de fertilidade, nessa situação é melhor ir direto já para testosterona. Os efeitos colaterais do citrato de clomifeno podem ocorrer em 1 a 10% dos pacientes. Geralmente eles queixam-se de visão turva, desconforto abdominal, náuseas e vômitos e dor para urinar. A gente não tem aí algum trabalho que mostre quanto tempo a gente pode usar essa medicação que é off-label para homens, ou seja, não tem uma comprovação científica de quanto tempo você vai usar essa medicação. A gente sabe que o ideal, empiricamente, a gente vai usar mais ou menos uns 3 a 4 meses, e aí a gente deve interromper o uso dessa medicação. Sempre lembrar que, nesse momento que estiver usando a medicação, investigar a causa aí da baixa testosterona, principalmente em homens mais jovens, e aí você vai investigar obesidade, que é uma causa aí de baixa testosterona. Estresse também pode ser uma outra causa de baixa testosterona. Varicocele é uma causa aí pouco comentada de baixa testosterona. E aí você, diagnosticando a varicocele, você pode sugerir uma correção cirúrgica da varicocele e melhorar naturalmente os níveis de testosterona. Pesquisar sempre medicamentos que podem aumentar aí a prolactina desse paciente e, consequentemente, vai abaixar os níveis de testosterona também. E o uso de medicamentos antidepressivos aí, que a maioria de alguns pacientes aí que queixam-se de baixo libido e associam a baixa libido à diminuição da testosterona, na verdade não é devido à baixa testosterona, mas sim ao efeito propriamente do antidepressivo. Então, esses pacientes precisam de orientação quanto ao uso de testosterona. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui referente a testosterona e eventos cardiovasculares. Aguardo vocês no próximo vídeo.